Você quer saber tudo acerca do suicídio no Brasil e no mundo? Então assista esse vídeo. Este foi um dos temas mais pedidos aqui no canal. Eu quero saber quais os próximos temas para os próximos vídeos. E aí pessoal, tudo bem? Professor Dixon Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai para mais um vídeo da série Debates, aquela série em que nós discutimos aqui temas que são muito importantes para o cenário contemporâneo e, claro, para as provas discursivas de concursos públicos. Hoje a gente vai falar de um tema que ele é um tema atemporal, no entanto, nos últimos anos ele tem ganhado uma relevância muito grande. A gente vai falar sobre suicídio. Como a gente sempre faz aqui no canal, nessa série Debates, a gente costuma trazer aqui uma ideia, de conceito ou ainda falar um pouco sobre o que é o suicídio. O conceito de suicídio, então, na verdade, tem a ver com o fato de alguém autoprovocar a sua morte, de forma intencional, claro, Ou seja, suicídio é quando alguém acaba se matando de forma intencional. Dito isso, é importante que você entenda que o suicídio é uma questão de saúde pública considerada não só pela OMS, Organização Mundial da Saúde, mas por todas as autoridades, de um modo geral, dos países de todo o mundo praticamente. O suicídio, ele na verdade, ele tem a ver com uma desesperança, Aquele que é suicida, ele tem uma desesperança muito grande na solução dos seus problemas. Ele na verdade tem uma inabilidade também de tentar lidar com circunstâncias, com momentos difíceis ali, com circunstâncias desafiadoras da própria vida. Tudo isso acaba fazendo com que o suicida pense que ele perder a vida, ou seja, ele morrer, seria a única solução para os problemas dele. Com relação ao suicídio no mundo, o que a gente tem para dizer é o seguinte: o suicídio hoje ele preocupa tanto que a OMS declarou no ano de 2013 o dia 10 de setembro como o Dia Mundial da Luta contra o Suicídio. Isso é uma coisa muito relevante porque o que nós temos é que nos últimos anos os índices de suicídio eles vêm até diminuindo se a gente considerar um contexto mundial. Tiveram uma leve redução nos últimos 5, 10 anos, se a gente levar isso em consideração num contexto mundial. Dixon, e no Brasil? A gente vai falar daqui a pouco sobre o Brasil. Claro, é importante você saber sobre os temas que a gente trata aqui com relação ao mundo e com relação ao Brasil também. É importante lembrar que o suicídio é a 10ª causa de mortes no mundo, para que você tenha uma ideia. É claro que o suicídio ele atinge pessoas diferentes, em idades diferentes, de sexos, gêneros diferentes e também, claro, de culturas diferentes, de países diferentes, de condições socioeconômicas diferentes. Isso é um fato. Mas falando de um contexto mundial, um contexto mais geral, o suicídio ele é responsável hoje por quase 1 milhão de mortes. Na verdade, cerca de 900 mil mortes por ano acontecem no mundo em razão do suicídio. É um dado alarmante. O suicídio hoje ele chega a matar mais jovens do que o HIV, por exemplo, o vírus HIV, ou seja, a doença SIDA, a doença AIDS. A gente está falando de um dado que realmente é alarmante, é muito grave. Com relação ao Brasil, o que nós temos é o seguinte: se a gente levar em consideração os países que têm a maior taxa de suicídio no mundo, Lituânia normalmente disputam aqui as primeiras colocações. Lituânia, Rússia e Japão. O Japão ele tem sido o número 1 nos últimos anos. E existe um conceito muito cultural, histórico relacionado ao suicídio em algumas religiões e também em alguns países, em algumas nações, principalmente essas nações mais seculares, essas nações mais antigas. Por exemplo, no Japão, você provavelmente já leu algumas histórias ou também já ouviu falar, já assistiu em alguns filmes a respeito do seppuku ou harakiri, que é o suicídio que era provocado por samurais e por guerreiros também japoneses que eram relacionados ali à forma de lidar com os erros, com os fracassos. No entanto, em outras culturas, em outras religiões, o suicídio ele é considerado um crime muitas vezes ou até um castigo, a depender da cultura, a depender da religião. Com relação ao suicídio na história, a gente tem vários casos envolvendo suicídio, várias religiões envolvidas, várias seitas envolvidas com isso, mas um caso que você deve saber também tem a ver com os kamikazes. Você já ouviu falar muitas vezes sobre isso, você conhece esse termo, e os kamikazes foram aqueles soldados japoneses que jogavam seus aviões
contra determinadas instalações dos Estados Unidos, contra determinadas embarcações, navios dos Estados Unidos, e eles ficaram conhecidos exatamente por isso, porque eles jogavam seus aviões, ou seja, eles perdiam a vida, mas acabavam também matando vários soldados de outras nações, principalmente dos Estados Unidos, né? Com relação ao Brasil especificamente, o que a gente tem para falar é o seguinte, que o suicídio hoje ele já é a segunda maior causa de mortes aqui entre jovens, entre 15 e 35 anos, mais ou menos. Ocorre então que esse dado é um dado que leva aí o Ministério da Saúde, leva as autoridades também a ficarem de fato em alerta em razão disso, porque é muito preocupante, é algo realmente preocupante. O Brasil então ele vem na contramão do restante do mundo, enquanto no restante do mundo a gente tem ali um processo de recrudescimento, ou seja, de diminuição da taxa de suicídio, no Brasil o que a gente tem aqui nos últimos 5, 6, 7 anos é um aumento dessa taxa de suicídio, desse índice de suicídio. De acordo com a pesquisa que foi feita pelo Ibope em 2019, nós tivemos 11 mil suicídios neste ano aqui no Brasil, para que você tenha uma ideia. Isso quer dizer que houve um suicídio a cada 46 minutos no Brasil. Para que você tenha uma ideia de como esse dado acendeu o sinal de alerta para as autoridades, para as famílias, evidentemente. Com relação às grandes cidades, realmente elas registram mais suicídios, né? Um índice maior de suicídio do que outros locais. No caso do Brasil, a gente tem aí, figurando nas primeiras posições, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, entre outras capitais, entre outras cidades, entre outras grandes metrópoles que também tiveram altos índices de suicídio nos últimos anos. É realmente algo preocupante. E o suicídio intriga a todos aqui no Brasil e no mundo, claro. Intriga pais, intriga estudiosos, intriga professores, intriga profissionais da área de saúde e, claro, também a gente está falando aqui dos médicos. Pessoal, e com relação às formas de suicídio, existem várias, mas as mais comuns têm a ver com o seguinte. Primeiro, a gente está falando de enforcamento, a gente está falando de asfixia, envenenamento, normalmente utilizando pesticida, e também tem a ver aqui com armas de fogo, com o uso de armas de fogo. Existem várias formas de suicídio, mas essas são as mais comuns. E uma forma de suicídio que tem preocupado as autoridades tem a ver com aquele suicida que pula de uma ponte, ou ele pula de um viaduto, ou ele ainda se joga de um local muito alto, como um prédio, por exemplo, ou, no caso do Distrito Federal, há um lugar que ficou famoso aqui, muitos de vocês devem se lembrar disso. Eu estou me referindo ao Pátio Brasil. Muitos jovens, muitos adolescentes iam lá para o último piso do Pátio Brasil e se jogavam ali. Alguns perderam a vida em razão disso, outros tiveram inúmeros problemas. Foram mais de 10 tentativas de suicídio. Há relatos de 13 tentativas, para que você tenha uma ideia. De uma forma geral, esse tipo de suicídio tem ganhado certa notoriedade. No Brasil há um local também que tem ficado famoso em razão disso. É em Natal, a Ponte Newton Navarro. Vários suicídios já ocorreram de lá. Inúmeros, centenas. E isso tem levantado muitas questões em razão de esses locais serem muito procurados por essas pessoas para cometerem suicídio. Algumas autoridades, por exemplo, no Brasil, monitoram alguns pontos que são pontos que suicidas normalmente têm utilizado para tirar a sua vida. É importante ainda mencionar que no Brasil o suicídio ele não é crime. Em outros países o suicídio ele pode ser considerado crime e a tentativa de suicídio também pode ser considerado crime, mas aqui no Brasil não é. O que na verdade é punido no Brasil é o auxílio, né? A instigação, o auxílio, o fomento ali ao suicídio. Isso sim é punido pelo Código Penal, mas o suicídio em si aqui no Brasil não é punido e sequer a tentativa também. O suicídio não tinha como ser punido, né? Porque a pessoa vai perder a vida ali, né? No entanto, a tentativa também não é punida aqui no Brasil. O que a gente tem, na verdade, é a punição da instigação, do auxílio, né? Daquele cara que vai colaborar ali para o suicídio. Vale atentar para as causas relacionadas ao suicídio. A primeira coisa que a gente tem de entender é o seguinte, que não há uma causa específica, não há um fator específico que leve alguém a tirar a própria vida. O que a gente sabe é que a depressão ela funciona como um gatilho para o suicídio. Em regra, todas as pessoas que se suicidam apresentaram ali momentos de depressão, ainda que transitoriamente, ainda que de um modo muito rápido. Ocorre então
que várias são as causas, vários são os fatores que levam alguém a tirar a própria vida, como, por exemplo, fatores relacionados à não aceitação acerca da sua opção sexual, acerca da sua orientação sexual, tem a ver ainda com a própria depressão, o bullying, tem a ver com algumas circunstâncias culturais, socioeconômicas, tem a ver também com elementos genéticos, né? Além disso, a gente está falando aqui do abuso de drogas, sobretudo do álcool, né, que é uma das drogas lícitas mais consumidas. A gente está falando aqui também de vários problemas e distúrbios mentais, transtornos mentais. Isso não quer dizer que só pessoas que sofrem de transtornos mentais que se suicidam, não tem nada a ver com isso. Além disso, a gente está falando aqui também de traumas, a gente está falando de eventos aqui que marcaram e trouxeram também certas fobias para as pessoas. Além disso, o bullying também é uma das causas relacionadas ao suicídio. E claro, isso é muito controverso, mas muita gente diz que o acesso a armas também é uma causa de suicídios. Tem gente que acha que somente ter acesso às armas não leva a isso, mas tem gente que acha que sim. Realmente é algo controverso. É válido ainda mencionar, pessoal, acerca de alguns fatores de risco do suicídio, ou seja, alguns sinais ali que podem indicar que a pessoa queira cometer suicídio. Isso é importante para acender um sinal amarelo aí para a família, para os professores, para os pais, para os médicos, para os psicólogos, psiquiatras, né? E todos aqueles familiares ou ainda pessoas com as quais aquele potencial suicida tem contato. Alguns desses fatores são o seguinte: qualquer distúrbio relacionado à alimentação, qualquer distúrbio relacionado também à mente, né? Além disso, depressão, isolamento social, fuga da realidade, ou ainda, muitos especialistas defendem também que quando o adolescente, o jovem, principalmente, busca muito o mundo virtual e se isola, não tem tanto contato no mundo real, isso também pode facilitar, isso pode ser um indicativo ali de risco de suicídio. Além disso, a gente pode falar aqui também da ideação suicida. São todas aquelas ideias que indicam aqui que a pessoa quer perder a própria vida, como por exemplo, eu sou um peso para minha família, eu sou um inútil, eu não faço nada que presta, nada que eu de fato participe vai adiante, eu quero me matar, vontade de dormir para sempre, né? Eu tenho vontade de dormir para sempre quando jovem, um adolescente ou ainda o idoso, né, fala isso, ou ainda, eu vou embora para nunca mais voltar. Tudo isso é o que os especialistas chamam de ideação suicida, que indica realmente fortemente que a pessoa quer se suicidar. Claro, ficar muito atento às alucinações, delírios também, que podem indicar aí risco de suicídio. Além disso, quando o jovem, o adolescente principalmente, corre riscos desnecessários, ele faz alguma atividade, né, como por exemplo motociclismo ou qualquer outra coisa, um esporte, né, correndo riscos desnecessários, isso tudo indica também ali um risco relacionado ao suicídio. E claro, algumas coisas mais graves, como por exemplo a automutilação, né, a depressão com resultado de quase morte. E claro, podemos falar aqui também acerca do declínio geral das notas, né, aquele desinteresse pelos estudos, o desinteresse para qualquer tipo de formação acadêmica. E claro, podemos aqui também falar de qualquer tipo de alteração no comportamento da pessoa e o fato também de a pessoa querer assistir, se dedicar mais a assistir filmes que indicam ali muito sofrimento ou que tem a ver com suicídio ou que tem a ver com ideias de morte, relacionadas à morte. Assim como também ler revistas, ler livros relacionados a isso ou ouvir músicas relacionadas a isso. É claro que há filmes e séries que ficaram famosos por abordar esse tipo de conteúdo, como a série da Netflix mundialmente famosa 13 Reasons Why. Bom, agora a gente vai falar aqui acerca de alguns mitos relacionados ao suicídio. Primeira coisa é o seguinte: a mídia não trata do suicídio ou a mídia não pode tratar do suicídio. Realmente o suicídio ele é um grande transtorno para a família. E as autoridades têm um grande problema quando a gente fala de suicídio porque há uma subnotificação dos casos de suicídio. É tão traumático para a família que a família não quer revelar que houve um suicídio ali no seu seio. Isso representa realmente uma chaga, né, para os parentes, para as pessoas mais próximas, para os amigos. Então é um assunto muito delicado.
E aí muita gente fala o seguinte, a mídia não pode tratar desse tipo de assunto porque ele pode acabar incentivando outras pessoas a se suicidarem. Isso na verdade é um grande mito, né? Ou seja, o suicídio ele não pode ser um tabu, ele deve ser dialogado, ele deve ser discutido, ele deve ser analisado. Claro que de uma forma muito pontual, com a colaboração de especialistas, porque realmente é um assunto delicado. Além disso, é importante a gente falar de um outro mito aqui, que o suicídio ele é mimimi, ou seja, o suicídio ele é frescura, é aquela pessoa que não soube lidar com problemas da vida, né? Não tem nada a ver com isso, na verdade o suicídio é algo muito grave e ele tem como gatilho principal a depressão. E como você sabe, a depressão é a doença do século XXI, é muito importante que se trate, né, a saúde mental no Brasil e no mundo. Um outro mito, que o suicídio nunca vai acontecer com você ou ainda nunca vai acontecer com a pessoa que está próxima a você. Esse realmente é um grande mito, né? Há muitos pais que pensam o seguinte, não, isso não vai acontecer aqui com o meu filho. Em várias pesquisas que foram feitas pelo Ministério da Saúde, o que se viu na verdade é que as pessoas que se suicidaram, vários dos familiares sequer sabiam que essa pessoa ia se suicidar. Ou seja, isso demonstra realmente que é um grande mito, né? As pessoas acham, não, vai ficar muito claro para mim que a pessoa quer suicidar. Muitas vezes não fica tão claro assim, embora a pessoa que é um suicida realmente emita vários sinais relacionados a isso. Outro mito. Suicídio só acontece mais um mito. Suicídio só acontece com pessoas que têm um tipo de distúrbio mental, que têm problema mental. Não, não tem nada a ver. Além disso, o suicídio ele só acontece com jovens. Não. De uma forma geral, historicamente, o que a gente tem são pessoas mais idosas, né, cometendo suicídio. No entanto, nos últimos 5, 7, 10 anos, o público jovem também foi muito afetado, né? Os adolescentes, por meio do bullying, o cyberbullying também. Então o que nós temos é exatamente esse tipo de coisa. É uma lenda achar que só os jovens se suicidam. Pessoas de todas as idades se suicidam e há um grande índice histórico de suicídio aqui entre pessoas mais idosas, acima de 50, 60 anos. E por fim, um dos mitos principais. O suicídio acontece de repente. Não, não é bem assim não. Na verdade, entre o público mais jovem, os suicidas eles não costumam avisar ou deixar carta de aviso que vão se suicidar, diferentemente daquelas pessoas mais idosas ou daquelas pessoas mais adultas, que normalmente fazem uma carta, deixam mensagens, enviam, né, mensagens ali e avisam que de fato vão se suicidar. O que os jovens fazem normalmente é não avisar que vão se suicidar, mas na verdade vários sinais foram dados relacionados a isso. Mas na hora de se suicidar ali o jovem não costuma deixar uma carta, por exemplo, ele não costuma mandar uma mensagem. Então isso é um mito, achar que o suicídio ele acontece de repente. Ele na verdade é um processo e ele depende de vários elementos. Pessoal, e alguns jogos relacionados a suicídio? O suicídio ele ganhou mais destaque nos últimos anos, principalmente em razão do público jovem e desses jogos que fazem parte de um cenário que é muito novo e muito diferente. Nós temos aqui alguns jogos que acabam incentivando o suicídio ou com várias fases em que nós temos aí como última fase, como fase final, a pessoa perder a própria vida, a pessoa, na verdade, provocar a sua morte. Alguns desses jogos ficaram famosos, como a gente tem aí nos últimos anos, o jogo Blue Whale, ou Baleia Azul. A gente tem também Coruja Vermelha, que é um jogo que ficou muito famoso na China e na Rússia. Temos ainda jogos relacionados, por exemplo, a Momo, né? O desafio da boneca Momo. Temos ainda vários outros, como por exemplo os Shocking Games, ou o jogo da asfixia, em que a pessoa vai lá e se auto-asfixia. Né? Para muita gente isso pode parecer uma coisa horrível, eu nunca faria isso, mas é porque a gente não tem como saber exatamente o que acontece, né, com a pessoa que está passando por momentos difíceis, ou ainda não está muito claro para a gente quais são as causas disso, por que um adolescente, por que um jovem, por que até mesmo um adulto procura esse tipo de jogo. Nos últimos anos, também ficaram famosos alguns aplicativos que incentivam ou que, de certa forma,
trazem aí mensagens sombrias, mensagens sinistras. São os aplicativos de Green Moods. Existem vários desses aplicativos que ficaram famosos e alguns deles são utilizados até mesmo por crianças. É realmente algo muito difícil de se entender, é por isso que o monitoramento dos pais é fundamental. E agora, claro, como você já sabe, a gente vai trazer aqui as soluções para o suicídio. Embora não tenha uma solução para o suicídio, imagina, a pessoa perdeu a vida ali, como é que você vai solucionar isso? Não tem como solucionar. O que a gente tem de falar aqui é acerca da prevenção para o suicídio, né? Como tratar ali a possibilidade de alguém se suicidar. A primeira coisa é o seguinte, é prevenção realmente. A família é muito importante nesse cenário, os pais, de uma certa forma, que tem mais contato ali com o jovem ou com o adolescente, ou ainda com o adulto, o idoso, que está passando por uma situação de depressão, ou ainda por qualquer daqueles fatores ali que indicam que a pessoa queira se suicidar. Portanto, o monitoramento da família, dos pais, dos professores, do médico, do psicólogo é fundamental neste processo. Deve ser preventivo, por isso que a depressão não pode ser encarada aqui como uma bobagem. A saúde mental realmente é muito importante. Assim como a gente cuida da nossa saúde física, nós temos de cuidar da nossa saúde mental. Por isso que quando a gente fala de suicídio é muito importante a colaboração de um profissional, ou seja, de um psicólogo ou até mesmo de um psiquiatra, né, para receitar ali a medicação específica que aquela pessoa que é um potencial suicida ou a pessoa que é depressiva, né, está passando ali por um cenário difícil, e aí o profissional ele é sempre o mais apto para falar sobre isso. Mas é claro que o monitoramento dos pais, sobretudo com relação ao uso da internet, com os contatos sociais ali dessa pessoa que está tendo algum problema, a conversa, né, a terapia e, claro, até mesmo a medicação. E é claro, a terapia por meio da conversa e o contato social, né? Os pais, os parentes, os amigos mais próximos tendem a incentivar muito o contato social, as atividades sociais, culturais. Isso vai ser muito importante para a pessoa que passa por esses momentos difíceis. Em última análise, aqui uma intervenção. Quando realmente a pessoa já declarou ali que ela vai autoprovocar a sua morte ou que ela tem vontade de morrer, né? Uma intervenção pode ser muito bem-vinda nesse sentido para evitar que essa pessoa de fato provoque aí o seu suicídio. Bom, é isso que a gente tinha para falar sobre suicídio. É um assunto complexo, é um assunto realmente que merece atenção. É um caso de saúde pública, no Brasil tem representado um grande problema, como você viu, e claro, no mundo inteiro. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não curtiu as minhas redes sociais, se você não segue os meus perfis no Instagram e no Facebook, por favor, é importante que você me siga lá. E se você também ainda não curtiu os perfis do meu curso, o curso Direto ao Ponto, por favor. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e, claro, né, toque aí no sininho para você receber todas as notificações. Eu espero por você nos próximos vídeos. Tchau!